A paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou estar falando a respeito do bode Azazel, ou melhor, a respeito do bode emissário. Vou estar mostrando aqui que esse bode, ele era enviado para o deserto e ele levava os pecados do povo de Deus sobre ele. Então, existem doutrinas que ensinam que esse bode representa Satanás. Então, Satanás levou os nossos pecados. Isso está incorreto. Quem leva os nossos pecados é Cristo. Ou seja, então, só por causa dessa pequena introdução que eu já estou passando, já mostra a importância de se entender que é Jesus que levou os nossos pecados e que aquele bode representa Cristo. Então, vai ter pessoas que vai falar o contrário. Então, o objetivo do vídeo é mostrar todos os argumentos sobre esse assunto, ok? Então, começando, o que era o bode Azazel? Azazel não existe na Bíblia. O que existe é bode emissário. A palavra Azazel significa bode emissário. Então, esse bode emissário, no dia da expiação, eram escolhidos 2 bodes. O primeiro era sacrificado e o sangue dele haveria de ser levado para dentro do Santo dos Santos. E o outro bode, o sumo sacerdote ia colocar a mão sobre ele, confessar os pecados do povo de Deus. Então ia estar falando que o povo matou, o povo adulterou, o povo fez várias coisas erradas, cometeu idolatria, e aí os pecados do povo de Deus iriam ser transferidos para esse bode que iria ser enviado para o deserto. Então, as pessoas costumam fazer a conta mais ou menos assim: se o primeiro bode que é sacrificado e o sangue dele é levado até o Santo dos Santos, se esse bode é Jesus, então não tem como o segundo bode também ser Jesus. O que essas pessoas esquecem é que Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o primeiro bode, Jesus é o tabernáculo, Jesus é o propiciatório, que é a tampa de ouro que ficava por cima da Arca da Aliança. Jesus é todos aqueles elementos do tabernáculo e Jesus também é o bode emissário. Então, as pessoas não costumam olhar dessa forma mais ampla. E por que são assim as coisas? Porque tudo ali no Antigo Testamento aponta para Cristo e não é forçar a interpretação. Pode ter coisas que não vai apontar, mas vai apontar então para a igreja. Deus nunca vai trazer uma representação de Satanás dentro de ritual no Antigo Testamento. Todos os rituais ali, ou eles apontam para Cristo diretamente, ou para a igreja, que é uma forma indireta de Deus também apontar para Cristo, porque nós somos um corpo com Ele. Então, voltando, eu vou fazer primeiro então a leitura de Levítico 16, alguns versículos que falam sobre esse bode. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e o outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, da mesma maneira que no Antigo Testamento também tinha a festa da Páscoa, porque na Páscoa representa a morte e ressurreição de Jesus, já que a Páscoa ela engloba 3 festas. Então, na Páscoa Jesus morreu, nos pães asmos Jesus haveria de demonstrar que ele não teve pecado, porque pão asmo significa pão sem fermento, e quando chega nas primícias, Jesus ressuscita. Então a Páscoa abrange essas 3 primeiras festas. Então é a morte e ressurreição de Jesus. Da mesma forma, a festa da expiação, ela representa o retorno de Jesus, a volta de Jesus. Então, quando tá todo esse ritual ali, é importante a gente entender o que significa, porque aponta coisas futuras que hão de acontecer.
Então eu fiz a leitura ali e mostrei que Arão realmente colocava a mão sobre aquele bode, fazia a oração ali e enviava esse bode com os pecados do povo para o deserto. Agora eu vou fazer a leitura do que Isaías profetizou a respeito de Jesus. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Isaías está falando que o servo de Deus, o justo, então está se referindo a alguém específico, que é Cristo. Ele vai justificar a muitos porque ele vai levar as iniquidades deles sobre si. Ou seja, Jesus vai tomar as iniquidades do povo de Deus sobre si. Então, por isso que Jesus teve que morrer, porque Jesus não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Se Jesus nunca pecou, ele nunca poderia morrer de forma injusta, porque é uma morte injusta alguém que nunca pecou morrer. Então, por isso que, da mesma forma que nós estávamos condenados à morte eterna, nós vamos ressuscitar, Jesus pagou esse preço, porque ele morreu no nosso lugar. Ele não tendo que morrer, ele morreu no nosso lugar, e então ele ressuscita para poder trazer todos a ressurreição também. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiros os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então o apóstolo Pedro está confirmando aqui o que Isaías falou, porque o apóstolo Pedro está pegando aquelas mesmas frases que estão em Isaías, está mostrando que esse servo justo é Cristo e ele tomou as nossas iniquidades sobre ele, ou seja, ele fez o papel que o primeiro bode fazia e ele fez também o papel do segundo bode, porque o primeiro bode tinha que morrer e ter o sangue dele levado para dentro do propiciatório, dentro do Santo dos Santos, em cima do propiciatório, e o segundo bode, ele levava os pecados do povo de Deus para longe, e esse longe é para o deserto. Agora vai ter uma profecia interessante em Miqueias, que vai falar a respeito de alguém que haveria de levar, que Deus haveria de levar os nossos pecados para as profundezas do mar. Eu vou estar explicando o que isso significa e como que isso se relaciona com esse bode emissário. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, aos quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então, esse texto é muito importante porque Deus ele está relembrando que ele fez promessas para Abraão, promessas para Jacó, e ele não se esqueceu dessas promessas. E ele vai pegar os nossos pecados e vai mandar para as profundezas do mar. Quando a gente lê isso, a gente não entende ou fica parecendo que é só uma expressão, e não é. A palavra profundezas do mar, essa expressão, ela sempre está relacionada na Bíblia com a palavra Sheol, ou seja, com o mundo dos mortos. A palavra Sheol não aparece ali em Miqueias no finalzinho, mas como a palavra profundezas do mar sempre está associado ao Sheol, porque o Sheol está debaixo da terra, então quando Deus fala que vai mandar os nossos pecados para profundezas do mar, o que ele está falando, na verdade, é que um homem justo, que nunca pecou, haveria de tomar os nossos pecados sobre si mesmo e ele haveria de morrer e ser enviado para o Sheol. Então, olha a grandeza de raciocínio, a grandeza da profecia que tem ali, quando fala que todos os nossos pecados haveriam de ser enviados para as profundezas do mar. Não é apenas uma expressão, é uma profecia muito clara que um homem que haveria de tomar os nossos pecados haveria de ser enviado para o Sheol. E como esse homem foi enviado para o Sheol e pagou pelos nossos pecados, porque é como se a gente tivesse um escrito de dívida com Deus, como vai falar em Efésios. Então, como esse escrito de dívida ele foi pago, então Deus vai poder mostrar misericórdia
porque ele tem prazer na misericórdia para Abraão, para Jacó e para todo o povo de Deus, já que a gente sabe que a expressão Jacó na Bíblia se refere a todo Israel, ou seja, todo o povo de Deus. Um último argumento, então, a respeito desse bode emissário, que é chamado por alguns de bode Azazel, para mostrar que esse bode não era enviado a um demônio, é que em Deuteronômio capítulo 32, Deus proibiu sacrifícios a demônios, a falsos deuses, e vai ter textos também no Antigo Testamento que vai falar: o nome de falsos deuses nem se acha em vossa boca. Então, se Deus proibiu completamente qualquer culto ou adoração a demônios, não faz sentido os israelitas serem ensinados todo ano a enviar um animal para Satanás. Então, não faz sentido nenhum. Embora o nome Azazel seja um nome próprio que represente um demônio, a gente não pode confundir Azazel ser chamado de um demônio em um lugar com a palavra Azazel aparecer em Levítico 16 para designar bode emissário. Então são duas coisas completamente diferentes. Então muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.